Olá, bem-vindos a esse material sobre indisciplina na escola. Esse é um tema interessante. Por que os professores em todos os países industrializados estão dedicando horas e horas de formação a pensar sobre indisciplina? Há tantas questões da escola para serem discutidas, né? Avaliação, currículo, métodos de ensino, enfim. Por que nós estamos dedicando tanto tempo sobre indisciplina? Eu acho que não é tanto pela incidência dos problemas de indisciplina na escola, mas também por isso. Mas eu acho que há uma outra razão, é pelo fato de que talvez não esteja claro nos dias de hoje, no início desse século, afinal de contas, qual é a disciplina que faz sentido nas nossas escolas e, sobretudo, que faz sentido para os professores que nós somos hoje e para os alunos que nós temos hoje nas escolas. Esse material é um convite de reflexão para todos os educadores sobre disciplina na escola. Nós organizamos, além do vídeo, um conjunto de slides que trabalham várias questões sobre disciplina, começando com uma questão muito simples, que eu acho que é uma questão que sempre vem antes, que é uma reflexão sobre como é que nós estamos pensando sobre a disciplina nas escolas nos dias de hoje. Mas eu queria começar com uma provocação assim. Há quase 400 anos, um dos grandes educadores, os grandes pensadores da educação, Comênios, conhecido muito entre os educadores, Jean Comênios escreveu um livro chamado Didática Magna. E uma das finalidades desse livro ele queria mudar a mentalidade dos professores da época dele, e nós estamos falando aí do início do século XVII. Ele queria mudar a mentalidade dos professores sobre várias questões, inclusive não só sobre como ensinar os alunos, mas como lidar com os alunos. E ele escreveu, num capítulo que ele fala sobre disciplina na escola, ele escreveu uma frase que eu acho muito interessante para ser refletida. Ele escreveu assim: uma escola sem disciplina é como um moinho sem água. Vamos pensar sobre isso. Uma escola sem disciplina é como um moinho sem água. É uma imagem da cultura da época, enfim. O moinho era talvez algo importante, uma metáfora importante da época, né? Nós temos metáforas importantes hoje, talvez melhores do que pensar na escola como se fosse um moinho, né? Agora, vamos pensar numa escola como se fosse um moinho movido a água, e a disciplina é como se fosse essa água que move esse moinho. Essa concepção faz sentido nos dias de hoje? Talvez faça sentido a ideia de que sem disciplina a escola não funciona. Agora, que disciplina é necessária para que a escola funcione? Na metáfora do Comênios, a água era uma espécie de força que vem de fora para dentro. Então havia essa expectativa de que a disciplina na escola fosse uma força de fora para dentro, né? Uma força de fora para dentro dos alunos, uma força de fora para dentro da sala de aula. Em última instância, a escola deveria ser movida por uma força da disciplina que organizasse, que desse sentido, mas que as pessoas fossem construídas de fora para dentro. Aí eu pergunto novamente, essa ideia, essa metáfora ainda faz sentido? A frase é muito interessante, porque nós concordamos que é preciso disciplina nas escolas, mas a questão é, se nós desejamos disciplina na escola, se isso é importante, e de fato eu acho que é importante. A disciplina possibilita, a disciplina ela torna possível coisas na escola. Disciplina é algo bom, né? A questão é qual disciplina é boa para nós, para as nossas escolas hoje, para os professores que nós somos, para os alunos que nós temos. Que disciplina faz sentido, né? Que disciplina é boa, que funciona bem para todo mundo. Então essa é uma questão importante, porque essa disciplina boa, essa que faz sentido, ela é construída através de critérios. De critérios que dizem o que é disciplina e que, portanto, que vão acabar dizendo o que é indisciplina. De critérios que dizem como lidar com a disciplina, como julgar a disciplina, como lidar com os indisciplinados. Então, na época de Comênios, há 400 anos, essa ideia de disciplina era como uma força externa. E esses critérios de disciplina na escola, de fato, eles eram muito mais produzidos fora da escola do que dentro da escola. A ideia do que era um bom aluno tinha muito a ver com a ideia do que era uma boa pessoa fora da escola também. Nós temos uma escola diferente hoje, uma escola onde o conceito de aluno, né, a ideia de aluno, o personagem aluno, ele tornou-se tão complexo, de que nós não podemos imaginar uma criança que chega na escola já sendo aluno. Na verdade, a criança, quando chega a criança já está bom, né? E nós vamos ter que transformar essa criança num aluno.
Agora, o modo de fazer essa transformação, e tem a ver com não só da responsabilidade, da intelectualidade, da afetividade, enfim, mas tem a ver com também dar a ela uma experiência de disciplina, que é uma experiência de responsabilidade coletiva dentro da escola. Mas como fazer isso? Que tipo de disciplina que ela é interessante? Eu acho que o início do processo de repensar e de reconstruir a disciplina da escola tem a ver com pensar critérios, e o que tem a ver com pensar com conceitos. Então eu queria destacar 2 conceitos, mas uma observação. Eu parto do princípio de que nós precisamos, nas nossas escolas, construir concepções, construir critérios. Nós precisamos gestar critérios, mais do que adotar critérios. É como dizer o seguinte, a ideia de disciplina da escola não deveria ser uma espécie de um filho adotivo, entende? Não? Ele tem que ter o DNA da escola, ele tem que ser gestado pela própria escola. Então aqui eu apresento dois conceitos que eu queria discutir, mas eu não quero com isso fazer exatamente o contrário do que eu acabei de dizer, de impor, né, ou levar para dentro da escola um referencial fixo e dizer, olha, é assim que é assim que se pensa. Não, a minha intenção aqui é dar um material para pensamento, um alimento para o pensamento de vocês aí. Né? E vocês vão explorar outras concepções que façam ideias, que façam sentido para a escola de vocês, para os professores que vocês são, para os alunos que vocês têm. Combinado? Primeira concepção. Indisciplina é uma transgressão das regras que organizam as relações pedagógicas e orientam as situações de aprendizagem na escola. Deixa eu repetir em câmera lenta. Indisciplina é uma transgressão das regras que organizam as relações pedagógicas e orientam as situações de aprendizagem na escola. É interessante pensar sobre cada elemento dessa definição. A primeira é essa noção de que indisciplina é algo que transgride alguma coisa. Né? Transgride algo que dá ordem, transgride regras que organizam alguma coisa. O principal elemento afetado aí seriam as relações pedagógicas que dão sustentação, dão um tecido social para que aconteça a aprendizagem na escola. Portanto, é como se a indisciplina fosse uma causa primeira de um efeito dominó, né, e lá na frente afeta a aprendizagem. Se no início a indisciplina é uma contraposição a uma forma de organização de um ambiente de sala de aula, por exemplo, lá na frente ela implica sobre a questão da aprendizagem. É uma definição interessante de pensar, né, porque ela nos faz pensar em várias questões, de que existem regras, né, e que foram transgredidas, porque se não foram transgredidas regras, a disciplina transgrediu o quê, então? Né? Se aquilo que o aluno faz não fere a nenhum princípio, nenhuma regra, nada que foi combinado, então, de fato, houve indisciplina. A outra questão, mesmo havendo indisciplina, mesmo havendo uma quebra de alguma regra, de fato teve implicação sobre o tecido social da sala de aula, teve implicação sobre a relação pedagógica, afetou a relação pedagógica e, em última instância, afetou a aprendizagem. Se não afeta a aprendizagem, se não teve implicações maiores sobre o tecido social de sala de aula, houve indisciplina. Por que eu questiono essas questões todas? Porque eu acho que é importante refletir. Porque nós, professores, somos diferentes e temos critérios diferentes e temos pontos de irritação diferentes, eu diria. Né? Para alguns professores, certas coisas são indisciplina, para outros professores não são indisciplina. Essas diferenças sutis, que são importantes, de concepções, são diferenças também de critérios. E essas diferenças de concepção e de critérios nos colocam muito distantes na escola. Distantes não só de pensamento, distantes de ação, porque os professores não só pensam diferente sobre disciplina e disciplina, mas eles agem de forma diferente no modo como constroem disciplina em sala de aula e no modo como lidam com os indisciplinados. Eu acho que é quando nós temos diferenças, divergências, inclusive, isso não é um mau sinal na escola. Eu diria que é um bom sinal, é um sinal que nós estamos precisando conversar. Né? Nós precisamos também construir visões compartilhadas, nós precisamos gestar, construir uma concepção que sirva a nós todos. Falar um pouco a mesma linguagem. Né? É uma concepção interessante, eu deixo para vocês aprofundarem isso aí na escola. Uma segunda concepção que eu queria trazer para vocês é a seguinte. Indisciplina é uma ruptura no contrato social da aprendizagem. É uma definição parecida com a primeira, mas também diferente em alguns aspectos. Primeiro que ela não caracteriza o aluno como uma espécie de um transgressor, mas ela sugere que a indisciplina está ligada a uma ruptura de um contrato. Ora, um contrato não é um conjunto de regras.
Um contrato, fundamentalmente, ele é organizado a partir de um propósito, né? Então, o contrato é uma construção diferente de uma regra. Um contrato vai ter regras, mas o contrato ele envolve primeiramente pessoas e uma finalidade social, alguma finalidade dessas duas pessoas ou mais estarem juntas fazendo alguma coisa, compartilhando alguma coisa, cedendo uma coisa uma para a outra. Então, indisciplina é uma ruptura no contrato social da aprendizagem. No centro desse contrato social está a ideia da aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? De que é indisciplina quando, em última instância, é afetado não só as condições da aprendizagem, mas o que nós havíamos combinado sobre como vai ser a aprendizagem, que a aprendizagem é esperada. Portanto, acende a luz vermelha da indisciplina quando a aprendizagem individual ou coletiva está em risco, porque houve uma ruptura no contrato que a sustenta. Portanto, a primeira coisa a pensar, quando o contrato é rompido, é se o contrato era bom para as pessoas. Que pessoas eram essas? E se o contrato era bom para elas? Né? Se o contrato de estar em sala de aula, de estar na escola, se ele era bom em última instância. Porque se o contrato não é bom, as pessoas vão romper com o contrato. Às vezes de maneira unilateral, às vezes dos dois lados. Os alunos não estão satisfeitos, os professores não estão satisfeitos. Os dois começam a romper, um deixa de cuidar bem do outro. E nós temos uma disciplina que é difícil dizer aonde começa e onde termina. Então, é uma outra concepção para pensar que coloca mais no centro do processo as pessoas da indisciplina. Não tanto os indisciplinados, mas a condição de pessoa de estar ali. Um outro ponto importante são sobre as causas da indisciplina. Eu acho que tem a ver com essa reflexão também do que nós pensamos como indisciplina. Muitos dos nossos professores pensamos muito sobre indisciplina a partir das causas, a partir das expressões. Quais são as causas da indisciplina? Há dois grupos importantes de causas da indisciplina. Quando eu comecei a estudar isso nos anos 90, eu propus uma classificação que divide as indisciplinas em duas causas, em função das suas origens. Há algumas indisciplinas que parecem ser uma origem mais externa à escola, mas também há disciplinas que parecem ser uma origem mais interna à escola. O que eu quero dizer com isso? Há alguns tipos de disciplina que parecem refletir muito mais como o mundo fora da escola acontece, do que como o mundo dentro da escola está acontecendo. As causas externas principais que eu considero são violência social, influência da mídia e ambiente familiar. Veja que eu não estou culpabilizando aqui a família, ou isolando a família como a grande culpada. Em alguns casos, os alunos trazem complicações das relações familiares. E é verdade. Eles trazem para a escola carências, eles trazem para a escola necessidades, eles trazem para a escola irritações, eles trazem para a escola ausências. E isso se reflete em condutas indisciplinadas muitas vezes. Uma segunda causa é a influência da mídia. Constrói valores, transforma valores, cria estilos de vida, cria formas de consumo. Nós vemos, às vezes, em sala de aula, verdadeiros personagens, né, nos alunos. E, às vezes, personagens que são tão difíceis de serem decifrados, de lidar com eles, né? Uma terceira causa externa, eu diria que é a violência social. É uma causa tão importante, porque ela fragmenta os nossos vínculos de cooperação ou os nossos elos de solidariedade, usando duas expressões do velho e bom Piaget. O que nós vamos ver no mundo cada vez mais violento são relações cada vez mais fragmentadas, pessoas menos disponíveis, menos colaborativas, e o ambiente da escola ele é um termômetro importante sobre isso. Nós trabalhamos em escolas, nós vemos isso todos os dias, ou temos visto nas últimas décadas. Quanto mais o mundo se torna violento, menos cooperativo é o ambiente dentro da escola. É uma causa interessante e complicada, porque a escola não consegue consertar o mundo, mas a escola precisaria construir um ambiente que não repetisse certas coisas do mundo. E falando em escola, há as causas que vêm dentro da própria escola. Em primeiro lugar, eu diria o ambiente da escola, o clima da escola, como as pessoas se relacionam entre si. Qual é o ambiente? Há um ambiente de gentileza, de solidariedade, de amabilidade, de amizade. Há um ambiente acadêmico, há um ambiente intelectual. Qual é o ambiente da escola? Né? É um ambiente seguro, não só segurança física, é segurança psicológica. É bom estar na escola, é tranquilo estar na escola. É um lugar que eu gosto de estar, nós, professores e os alunos. Então, o ambiente é uma coisa importante. E causa de disciplina. Qualidade do currículo é outra causa importante. Os norte-americanos costumam dizer que a melhor cura para a disciplina é um currículo com qualidade. E também, do contrário, a principal causa de disciplina é o currículo que não tem qualidade.
O currículo aqui eu me refiro ao conjunto da experiência de aprendizagem na escola, as condições de aprendizagem, as pessoas que possibilitam isso, os espaços, não só os conteúdos lançados no quadro negro. O currículo é o conjunto das coisas que tornam possível aprender na escola. Quando a qualidade desse conjunto não é boa, vamos pensar, né? Vale a pena ir para a escola, né? E por último, eu diria o perfil dos alunos, como uma terceira causa importante. Nós temos hoje alunos diferentes. É claro que a cada 10 anos, 20 anos, a cada geração é possível dizer isso. Os alunos são diferentes. E vai ser sempre verdade isso. Mas essas diferenças hoje são muito interessantes. São diferenças identitárias. É difícil hoje, por exemplo, ler os alunos pela família deles. Às vezes os filhos são extraterrestres para os próprios pais. E na escola eles são mais ETs ainda. Então nós temos isso como elemento importante. Nós temos hoje gerações de alunos que estão se tornando indecifráveis. Não só porque eles dominam coisas e conhecimentos, ou tecnologia, e formas de agir e pensar, e se vestir, expressões de identidade que são tão diferentes, que não correspondem nem de longe ao que nós éramos quando éramos adolescentes, então, ou quando éramos crianças, né? Então, esses alunos diferentes, eles requerem um olhar diferente. Eu acho que a disciplina deles reafirma essa diferença, solicita um olhar sobre essa diferença, e no mínimo diz isso, da necessidade de nós pensarmos uma disciplina diferente para alunos diferentes. Não se trata de fazer aquilo que eles querem, mas eles também não querem fazer aquilo que nós queremos. Nós temos que descobrir quem eles são, porque eles estão interessados em descobrir quem nós somos, quem são os professores. Agora, o que fazer? O que fazer quando temos indisciplina na escola? A minha intenção aqui não é passar uma espécie de um método fechado, um conjunto de regras fechadas. Eu queria colocar alguns princípios de reflexão, né? Porque pedagogias diferentes propõem ideias diferentes sobre o que seja disciplina e como lida-se como é que se constrói a disciplina. Se nós trabalhamos numa escola montessoriana, há certas concepções diferentes, se a escola é piagetiana, que é diferente de uma escola que segue Paulo Freire, e assim por diante. Então não podemos generalizar. Mas eu queria colocar alguns princípios que eu acho que são sempre interessantes. Em primeiro lugar, eu diria que é preciso considerar as circunstâncias da indisciplina. O que acontece? Como acontece? Com quem acontece? Os sujeitos, segundo ponto importante. Quem são as pessoas de fato envolvidas? Mas não só para culpabilizar, é entender quem são os sujeitos, não só nomear os sujeitos, né? Isso foi ele. Não. Quem são os sujeitos que se envolvem com a indisciplina? Como são eles? O que eles pensam? Por que eles agem assim? E os sujeitos aqui não são só os alunos. Quem são os sujeitos adultos envolvidos nisso? E em terceiro lugar, eu diria, nós temos que considerar as perspectivas, os porquês segundo os alunos, os porquês segundo os professores. Nós precisamos ter um olhar um pouco mais amplo disso tudo. Eu acho que nós estamos há séculos lendo a indisciplina na escola pelo olhar apenas dos professores, dos adultos. Eu acho que é hora de fazer diferente. Há uma tendência muito forte nos últimos anos de pesquisar a visão dos alunos nas escolas sobre tudo, sobre aprendizagem, sobre currículo, sobre avaliação, sobre indisciplina também. E nós estamos aprendendo coisas muito interessantes com os pequenininhos e com os maiores de como a escola é para eles enquanto experiência. Agora, diante da indisciplina, diante de atos de indisciplina, eu acho que tem coisas a serem consideradas na atitude nossa dos educadores, dos adultos. Por exemplo, eu acho muito importante como atitude nós termos um foco muito claro no acontecimento, né? Eu acho que essa é uma atitude muito importante. Foco no que aconteceu, né? Por que eu enfatizo isso? Às vezes os professores, quando lidam com a disciplina, eles estão lidando muito mais com o indisciplinado do que com a indisciplina. E esse indisciplinado é um sujeito que tem uma história, às vezes, ou eles têm uma história juntos. Às vezes os professores, quando vão lidar com os alunos, eles trazem para fora, eles editam, né, uma espécie de uma bagagem, de uma caixa onde eles foram colocando uma série de coisas. Às vezes uma memória negativa que vem à tona quando vai se lidar com os problemas. Eu acho que o foco tem que ser no que aconteceu. O foco no momento, o foco no acontecimento, né? Um segundo ponto importante em termos de atitude diante da indisciplina é preservar as pessoas quando se lida com a indisciplina. Preservar os professores, preservar os alunos, respeitar os professores. Os professores merecem respeito. Os alunos também precisam ser respeitados, né? Então, o modo de lidar precisa preservar as pessoas. Lembrar sempre que
a intervenção em caso de indisciplina pretende restaurar as condições de aprendizagem e as condições de vida em sala de aula e na escola. Portanto, se nós não preservamos as pessoas, nós não restauramos as condições de convivência e as condições de aprendizagem. Então, eu acho que preservar as pessoas é um princípio importante. E, por último, eu diria a atitude resolutiva. Né? Se nós entramos em cena, se nós estamos em cena, nós precisamos ter essa atitude de olhar para frente. Né? Olhar para frente. Eu já vi muitos casos em disciplina onde professores e coordenadores, diante dos alunos, eles repetiam e repetiam o que os alunos tinham feito. Né? Repetiam e repetiam, é como uma forma de culpabilizar a pessoa. Eu acho que isso às vezes nos coloca numa espécie de armadilha emocional. E como é que a gente sai disso? Olha para o futuro. Ok, o problema é esse. Agora, qual é a solução? Como podemos dar um passo à frente? Eu acho que esse é um ponto importante, até para evitar construir um conflito ao redor de uma situação, às vezes, que é usual de sala de aula, como pegar alunos conversando em paralelo, ou usando um celular. Não é necessário transformar isso num conflito. Né? Agora é preciso pensar numa forma de resolver como as pessoas podem agir, estar em sala de aula, sendo felizes, de forma organizada, respeituosa, enfim, mas sem precisar culpabilizar sistematicamente as pessoas. Tirar um pouco esse peso emocional, se desarmar, eu diria, né? E dar um passo adiante. Novamente, não tenho intenção aqui de passar para vocês uma espécie de fórmula fechada, né, mágica e tal. Mas eu queria discutir sobre dois procedimentos muito usuais na escola hoje em dia, que eu acho que eles são complementares, eles são interessantes. Primeiro, essa ideia de organizar as relações através de combinados em sala de aula. Eu acho essa uma boa ideia. No fundo, a ideia é construir um contrato social entre as pessoas. Né, combinar como vai ser a vida na escola. Muitos professores combinam coisas de forma muito informal, de como vão ser os próximos 5 minutos, o que eles esperam nas próximas aulas, ou o que eles esperam no ano inteiro. Mas nem sempre isso é um combinado, isso muitas vezes é um solicitado. Então, eu acho que um avanço estaria em nós começarmos a tornar a construção da disciplina na escola algo de fato mais coletivo, mais democrático, que solicitasse mais responsabilidade dos alunos. E aí a construção de combinados, sobre essa concepção, eu acho ela muito produtiva. Uma segunda coisa interessantíssima, eu acho, é a realização de assembleias na escola, particularmente de assembleias em sala de aula, a cada 15 dias ou a cada 3 semanas, no máximo, eu diria, para que os alunos voltem a conversar, não só sobre disciplina, voltem a conversar sobre a escola, sobre a sala de aula, sobre o relacionamento em sala de aula, sobre a qualidade das aulas, sobre a qualidade da dedicação deles às aulas. Enfim, as assembleias são um elemento importante de autorregulação do grupo de sala de aula. Eu acho que uma ideia muito importante, está sendo muito usada no Brasil. Eu acho que a questão toda não é só usar, a questão é refletir sobre o modo como se faz. Nós temos hoje problemas grandes sobre indisciplina no Brasil, a julgar pelas pesquisas, e não é só o problema a indisciplina, o problema tem a ver com o modo como nós lidamos com a indisciplina. E eu queria me despedir de vocês compartilhando algo que eu aprendi recentemente. Eu fui visitar essa escola e essa escola tinha uma fama de ter uma boa disciplina. E eu conversando com as pessoas e conversando com a coordenadora, eu perguntei assim, vocês têm uma fama de ser uma escola com uma boa disciplina. Como vocês conseguiram uma boa disciplina aqui nessa escola? E a resposta que eu ouvi foi assim, a questão não é tanto o como nós fizemos, mas o porquê que nós conseguimos uma boa disciplina. Assim, então tá bom, eu vou trocar minha pergunta. Por que vocês têm boa disciplina aqui na escola? Por que os alunos são disciplinados? Aí eles responderam assim, porque vale a pena. Porque nessa escola vale a pena ser disciplinado. Na verdade, essa escola vale a pena estudar nessa escola, vale a pena vir aqui todos os dias. Então, os alunos são disciplinados porque é como se fosse a parte deles no processo. A escola vale a pena, os professores valem a pena, as aulas valem a pena. Então, numa escola que vale a pena ser disciplinado. Então, esse é um ponto importante e é bom encerrar a reflexão com isso, de que no fundo o que nós desejamos não são escolas disciplinadas, são escolas boas. Uma escola boa, ela inclui boa disciplina. Agora, o que faz uma escola boa? Nós temos que nos perguntar isso e nós temos que decidir critérios de tornar a nossa escola boa. Mas não podemos fazer nós adultos sozinhos, nós precisamos de conversar com os nossos alunos, nós precisamos de consultar os pais também, nós precisamos de conversar muito entre nós para decidir, para escolher, para criar critérios de o que é uma escola boa ou como nossa escola poderia ser melhor. Uma escola, quando é valiosa,
significa que ela é capaz de oferecer muito mais daquilo que ela solicita. Essa é uma equação tão simples na matemática do que é valor positivo. O valor é positivo quando aquilo que se oferece é maior do que aquilo que se solicita. Quando a diferença ela é positiva. Então, aí existe um valor. Agora, quando a escola ela dá pouco e ela solicita muito, ela tem um valor negativo, entende? Acho que nós vamos fazer essa conta. A escola precisa oferecer muito, a escola precisa ser boa. Mas precisa ser boa também para o olhar da criança, para o olhar dos alunos, não só para o olhar dos adultos. É o que eu desejo para vocês. Vamos construir escolas boas, onde vale a pena nós irmos todos os dias trabalhar, é onde vale a pena os alunos virem todos os dias estudar. Vejo vocês no caminho. Até breve.